Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa edição semanal do Alesc em Dia, com as informações dos debates e projetos de lei que avançaram nesta semana no Parlamento Catarinense. A Alesc abriu as portas para uma audiência pública para tratar dos problemas do programa Universidade Gratuita, que concede bolsas nas universidades catarinenses. Entre eles, as dificuldades dos estudantes para terem acesso a essas bolsas de estudo. O encontro foi promovido pelas comissões de Finanças e Tributação e de Educação e Cultura. Um grupo de trabalho vai ser formado para avaliar as sugestões de alterações apresentadas durante essa audiência. A constituição de uma comissão formada de 5 pessoas que integram as comissões que tratam do tema, para num tempo célere não só a aprovação das 2 medidas provisórias, como também de sugestões que vários deputados apresentam ao texto original da lei, aperfeiçoando a fiscalização e colocando critérios que colocam os alunos com renda mais baixa e com necessidades de ingressarem na universidade gratuita em condições de serem os alunos beneficiados. Graças à participação de todos, uma presença de praticamente 30 deputados em plenário, com a participação do Tribunal de Contas, a Secretaria de Educação, o Sistema Ampesc, o Sistema CAF, os estudantes, os pais, a participação muito boa. Tivemos a oportunidade de escutar os reclamos e escutar as sugestões. E agora vamos fazer um relatório ao presidente da Casa para que ele possa tomar a decisão final de como proceder daqui para frente. A minha sugestão é que possamos fazer aí 2 projetos de lei. Um projeto de lei ordinário para modificar o sistema Ampesc e um projeto de lei complementar para modificar o sistema da CAF. O aleitamento materno foi tema da 7ª edição de um congresso catarinense realizado na sede da Assembleia Legislativa. Os desafios e os avanços da amamentação foram centro do debate que reuniu especialistas, profissionais de saúde, mães e pais. O evento foi promovido pela Associação Brasileira de Aleitamento Materno, em conjunto com a Escola do Legislativo e a Comissão de Saúde da Alesc. Para além dessa estrutura de apoio para aquela mãe que não consegue amamentar, nós temos que apoiar e sempre estar junto ao poder público na conscientização das mães para que amamente o máximo possível, para que a criança possa se fortalecer o máximo possível, para que possa ter o máximo de saúde já no início da sua vida, para que a gente possa, que as nossas estruturas, juntos com essa conscientização, a gente possa cada vez ter crianças mais saudáveis, mais fortes. A nossa grande missão é fazer com que as pessoas conheçam o aleitamento, mas principalmente que ensinem as mães a amamentar, porque amamentar no século passado era algo instintivo. A mulher nascia e crescia para ser mãe. Hoje não. Hoje amamentar é um ato que precisa ser aprendido. E essas ferramentas que a gente vem fazendo no Congresso, vem instrumentalizar e divulgar para o máximo de pessoas possível como você vai fazer uma mãe amamentar. Os dados da Organização Mundial da Saúde preconizam que nós temos que ter pelo menos 50% das crianças até 6 meses sendo amamentadas, né, pelo leite materno. Esse dado ainda nós não atingimos no Brasil e com certeza esse evento também, além de esclarecer, de orientar, vai proporcionar meios para que a gente possa garantir também que as mães possam tranquilamente ter esse aleitamento materno e, com isso, ter resultados importantes para o desenvolvimento da criança. Uma mobilização nacional em defesa dos direitos indígenas reuniu na Alesc cerca de 300 representantes dos povos Guarani, Caigangue e Xoclen. O ato foi organizado em repúdio a propostas que estão em tramitação no Congresso Nacional e tratam de territórios tradicionalmente ocupados pelos povos originários. Durante a manifestação, as lideranças indígenas entregaram uma carta com reivindicações. A gente também se reuniu com os 3 povos que hoje temos no estado, que é o Caigangue, o Guarani e o Xoclen, para se manifestar contra esse projeto de lei, que é o PDL 717, onde vem contra os territórios demarcados, né? E como hoje a gente tem recentemente o território Morro dos Cavalos, que recentemente foi demarcado, nós temos Toldimbu, né, que é mais lá para o oeste, um outro território também que foi demarcado, não, homologado, né? A gente já
conseguimos a homologação, onde ele vem contra a Constituição, né, querendo derrubar esses territórios homologados. Eles são atingidos por estas mudanças, tentativa da mudança através de leis, da própria Constituição. E, portanto, essas mobilizações que eles realizam no Brasil afora é exatamente manifestando a sua resistência no sentido de garantirem os direitos que historicamente conquistaram. Está acontecendo no Brasil inteiro e a gente acabou recebendo eles aqui na Assembleia Legislativa e apoiando as reivindicações que foram realizadas com documentos pelas entidades representativas, as lideranças, e agora a gente vai estudar esses documentos e transformá-los em atos legislativos nossos. A população de Rio do Sul lotou a Câmara de Vereadores da cidade para discutir ações de proteção animal na região. A audiência pública foi promovida pela Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal e faz parte de uma série de eventos que estão sendo promovidos em diferentes municípios do estado. A nossa maior demanda hoje são animais desamparados, então animais de rua, né, que a gente não tem local de abrigo, não tem onde colocar esses animais, e a gente está tentando o quê? Diminuir, fazendo o quê? Castrações voluntárias, mutirões de castração, para conseguir diminuir essa demanda desses animais na rua. E sempre pedindo lares temporários e também apoio das ONGs da cidade, né? Hoje a demanda maior mesmo é um espaço, um local adequado para esses animais resgatados e também a questão financeira, né, que vem numa situação bem crítica na nossa cidade. Estamos hoje com cerca de R$180 mil em dívida nas clínicas, né? Muitos casos de situações de abandonos, filhotes e também cachorros, né? Principalmente animais de porte grande, o que dificulta um pouco o acesso às adoções. Uma delas é a questão do apoio às protetoras, independentes ou com associação. Então, muitas não têm uma associação, então nós estamos fazendo o quê? Organizando os desorganizados, para que eles possam ter recursos, seja através de emendas, seja através do Poder Judiciário, enfim, então essa é uma parte. A outra questão é as castrações. O Estado de Santa Catarina nunca havia aplicado recursos em castrações. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei que transfere o complexo esportivo do SESI, que fica em Blumenau, para a prefeitura do município. O texto aprovado, de autoria do Poder Executivo, autoriza o governo catarinense a trocar com o SESI os 3 terrenos localizados em Florianópolis e Joinville pelo complexo esportivo do SESI. Depois disso, esse complexo vai ser repassado para a prefeitura de Blumenau. O complexo do SESI, ele vivia um processo de estagnação da manutenção dele como estrutura física e não havia mais interesse do complexo S de fazer a manutenção estrutural daquele complexo. Então isso permitiu que nós começássemos o início de uma tratativa para que o Estado de Santa Catarina adquirisse aquela estrutura e posteriormente entregasse ao município de Blumenau de forma gratuita. O complexo do SESI vai se tornar a maior área de lazer e de esporte, não só de Blumenau, mas de toda a região. Uma área para o esporte, para o lazer, para a qualidade de vida, para a convivência entre as famílias. Por isso é um grande ganho. A bancada de Blumenau, a bancada do Vale, lutou muito por essa causa e, inclusive, já garantiu recursos da própria bancada do Vale, da ordem de R$5 milhões, para a estruturação desse espaço, assim que ele for titularizado em nome do município. Dá ao município de Blumenau, então, essa tranquilidade de poder ter um equipamento que vai atender a cidade toda, eventos esportivos, eventos culturais, né? E evento social também, porque o SESI é muito grande lá em Blumenau. A Comissão de Pesca e Aquicultura da Lesc promoveu uma reunião para discutir o impacto de 2 programas federais no setor pesqueiro do estado. Esse encontro reuniu parlamentares, representantes do Ministério da Pesca e Aquicultura e líderes de entidades representativas dos pescadores. A gente está aqui na Comissão de Pesca e Aquicultura a convite do deputado Zé Milton e atendendo ao requerimento do deputado Marquito para a gente apresentar as ações do Ministério da Pesca recriado no governo do presidente Lula, retomando então programas importantes e aproximando as políticas públicas dos catarinenses para quem vive da pesca e da aquicultura. Uma reunião bastante importante na Comissão da Pesca, com a presença do Ministério da Pesca, onde debatemos aí, toda a questão de regramento da pesca, dos estudos que estão sendo feitos para posterior estabelecimento de cotas, bem como também do cadastramento de embarcações. Saímos daqui com um comprometimento do Ministério da Pesca e também de envolvermos o governo do estado para que disponibilize equipes no sentido de visitar todas as embarcações e fazer ali os credenciamentos, legalizar. O pescador quer legalizar,
mas o poder público não tem tido equipe suficiente para isso. Então, a partir daí, a Comissão da Pesca vai interagir com o governo do estado, com o governo federal, no sentido de viabilizar. 25 produtores de alimentos orgânicos e agroecológicos foram reconhecidos pelo trabalho que desenvolvem em Santa Catarina, aqui na Lesc. A sessão marcou a importância da agroecologia e da agricultura orgânica, onde 2.000 famílias catarinenses estão envolvidas. A cerimônia foi proposta pelo deputado Marquito. A agroecologia e a agricultura orgânica, elas protegem o solo, a água, o ar, até os oceanos, porque é uma agricultura que produz um alimento saudável, limpo de agrotóxicos e de adubos químicos e que protege biodiversidade, que garante o conhecimento tradicional dos agricultores e das agricultoras e que é o caminho para o atual momento que a gente vive da humanidade, especialmente das questões climáticas. O deputado Fernando Krelling, vice-presidente da Lesc, assume a presidência da casa por 7 dias. Vai ser a primeira vez que ele ocupará este cargo. O deputado Júlio Garcia, que é o presidente, está de licença e retorna às atividades parlamentares no dia 4 de julho. O Alesc em Dia fica por aqui. Para saber tudo o que acontece na Assembleia Legislativa, é só nos seguir nas redes sociais e acompanhar a programação da TVAL. Até a próxima!